Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR nesta quinta-feira, edição ao vivo para todo o país. Você já sabe que você acompanha aqui a Agricultura BR tanto pelo canal do Boi, aqui pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, principalmente a NET, a TV Claro, canal 190, acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. E você acompanha comigo, a partir de agora, os destaques do programa de hoje. E olha, no programa de hoje eu vou falar com você a respeito dos números que foram apresentados na manhã desta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de relatório de vendas e exportações deles. Você vai saber o que acontece com soja e milho, tem bons volumes para essas culturas exportadas pelos norte-americanos e influencia todo o mercado internacional. Você vai saber a respeito de um importante projeto que autoriza estrangeiros a comprarem terras aqui no Brasil. Vai saber também o que vem acontecendo com o dólar e também mercado físico, mercado futuro das principais commodities agrícolas. Tem a Expo Genética também, um dos destaques do programa de hoje, e também uma reportagem muito especial falando sobre como produzir café de melhor qualidade, feita lá em Minas Gerais. Então não perca, além disso, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Olha, por falar em futuro, se tem uma coisa que está em discussão já há bastante tempo e cada vez mais ninguém sabe para onde aponta, é esse conflito comercial entre Estados Unidos e China. O fato é que não se tem nenhuma pontuação que venha fazer a crer que possa se encerrar em breve essa situação. Olha, a China nesta quinta-feira, na nossa madrugada, durante o dia deles lá, mas nesta madrugada aqui no Brasil, a China, através de um dos seus principais representantes, disse o seguinte, que espera dos Estados Unidos bom senso. Aí a coisa fica complicada, mas espera dos Estados Unidos ali bom senso e que todas as situações criadas pelos norte-americanos vai ter retaliação. Então, avisou, vai retalhar, principalmente por conta das decisões do Donald Trump. Essa imagem que está passando aqui atrás aqui, mostra o Xi Jinping com Donald Trump, mas a verdade é que a China agora está muito disposta a responder aquilo que eles estão chamando de agressão comercial dos Estados Unidos. A última aconteceu nesse mês. O senhor Donald Trump aí, ele disse o seguinte, que vai taxar mais 300 bilhões de dólares em produtos chineses, o que faria com que todos os produtos que chegam da China nos Estados Unidos fossem taxados. E isso ia acontecer a partir do dia 1º de setembro. Donald Trump até adiou, mas a China está avisando agora que vai fazer a retaliação de qualquer forma. E é claro que essas situações elas impactam no mundo todo. Hoje, a maior parte dos economistas pelo planeta todo estão acreditando numa recessão global. Os riscos que há entre essas duas economias é em choque. É claro que há setores que vêm se privilegiando deste cenário. O Brasil aqui tem um setor em especial que tem conseguido andar melhor com isso. A cadeia produtiva da soja é o principal exemplo, mas tem outras também que acabam sendo privilegiadas. Mas o fato é que essa questão de recessão, ela acaba se implementando a partir do momento em que não se tem uma conversa melhor entre esses dois países, são as duas maiores potências econômicas do mundo. Nós vamos falar agora de um importante documento que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a safra 2019-2020. O Ministério fez um levantamento que mostra o que deve acontecer na próxima safra. Isso para as principais culturas de grãos. E nós vamos falar agora a respeito do que deve acontecer com soja. A expectativa, assim como o Departamento de Agricultura americano já vem dizendo, é de uma safra recorde no Brasil, claro, caso não haja nenhum problema climático. E também de exportações em alta. Exportações aqui, a Conab dizendo que deve ficar aí na casa dos 72 milhões de toneladas para a próxima safra. Vou mostrar no gráfico aqui como é que está essa situação. Você tem aqui uma expectativa do que vem acontecendo com a área total para o ano de 2020, que deve ter aí uma área em relação à soja de 1,7% maior. Essa é a expectativa que se tem em relação à oleaginosa. Um outro dado aqui é em relação ao que vem acontecendo
com a produtividade brasileira. Né? Você tem um aumento, espera-se um aumento de 7 milhões de toneladas na produtividade, ali é produção. Né? Nós temos aí uma expectativa de produção maior de 7 milhões de toneladas sobre os números que estão sendo registrados. Então vai fazer o seguinte, vai pular aí de 115, 116 para 122 milhões de toneladas. A produtividade aumenta, a produtividade vai aumentar também 1,4%. Claro que isso demanda chuva, demanda clima adequado para as áreas de produção aqui no Brasil. Então, Conab, Ministério da Agricultura, acreditando na próxima safra com 7 milhões de toneladas a mais na produção. Vamos falar agora do que deve acontecer em relação aos números que são implementados. Os estoques finais da próxima safra podem até ser um pouco mais elevados, mas ainda assim eles são poucos, são baixos frente ao consumo interno no Brasil e a demanda sobre exportação. Veja só comigo aqui os dados que foram divulgados pela Conab. Estoque final estimado em 2.800.000 toneladas de soja, um consumo interno na casa de 48 milhões de toneladas e as exportações chegando a 72 milhões de toneladas. A Conab afirma haver a possibilidade de enfrentar problemas nos estoques de passagem que não serão adequados para atender uma demanda internacional muito forte. Olha só, 2.800.000 toneladas de soja estocadas, ela é cerca de 1 milhão de toneladas acima do que nós estamos vendo para encerrar essa safra 2018-2019 e também as safras passadas, sempre na casa entre 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 toneladas. Só que a demanda sobre a soja brasileira aumentou. Então, com isso, o estoque final, apesar de ser mais elevado, ele é pequeno frente àquilo que se utiliza de soja brasileira, tanto no consumo interno quanto também para as exportações. E olha, os produtores de soja no país inteiro, eles aproveitam esse momento, né, onde está tendo vazio sanitário, para preparar as áreas de produção para a próxima campanha. No caso do estado do Mato Grosso, vai se ter condições a partir do dia 15. Encerra, na verdade, o vazio sanitário no próximo dia 15 de setembro. E o repórter Valdir Pacheco nos mostra agora como é que estão sendo os preparativos. A Fazenda Esperança, localizada em Santa Carme, explora as atividades agrícolas e pecuárias de forma integrada, em rotação ou sucessão, na mesma área e em épocas diferentes, aumentando a eficiência no uso dos recursos naturais, com menor impacto sobre o meio ambiente. O sistema ILP, Integração Lavoura e Pecuária, é uma alternativa viável que contribui na adoção de boas práticas agropecuárias e no aumento na eficiência com o uso de máquinas, equipamentos e mão de obra. Nesse período de entre-safra, o produtor em Valdoês está preparando o solo para dar início à nova safra de soja 2019-2020. Então, a gente faz a distribuição de calcário de acordo com a análise de solo, né? Então faz pé de 1.500 kg, 2.000 kg, 2.500, aí é na taxa variável, né? Aí a máquina está preparada para isso, insere o mapa pré-feito, né? E aí ela distribui de acordo com o que está no mapa. E nessa época agora, como tem muito vento, né, então não consegue trabalhar de dia, então a gente trabalha nas horas à noite, daí quando o vento cessa, aí distribui o calcário e já passa o nivelador em cima para fazer a incorporação para no outro dia o vento não carregar o calcário embora, né? O produtor realiza 2 segundas safras, priorizando o plantio de milho após a soja e a braquiária para fazer o boi safrinho. Primeira soja colhida, a primeira parcela a gente faz milho, né, como segunda safra. E na segunda parte, aí eu faço o capim, né, para botar o gado no tempo da seca. E no terceiro, daí faz as culturas que não vão ser aproveitadas, que só faz palhada, né? É capim, milheto, crotalária. Faço um mix dos 3 culturas junto, né, para formar palhada para fazer o plantio depois. Para controlar nematóide, também para dar uma melhorada no solo, né, com matéria orgânica. E esse ano nós vamos plantar milho nessa área aqui.
Na próxima safra, depois da soja, vai ser milho. Então, vou mudando de lugar conforme como eu tenho água distribuída na fazenda, eu vou mudando a área de pecuária, nem sempre todos os anos no mesmo lugar. Faz 2, 3 anos seguidos, daí muda, vai para outro lugar e muda o milho, faz uma rotação de culturas, né? Com o melhoramento genético, é impressionante o ganho de peso dos animais jovens de 12 a 14 meses. O produtor trabalha com cria, recria e engorda, e nesse período são 820 cabeças confinadas. A sua dieta no confinamento são 57% de volumoso e 47% de grãos entre soja, milho e minerais. É verdade, a gente está apurando, mexendo no melhoramento genético, né, no Nelore, e também escolhendo os melhores reprodutores de cruzamento industrial. A Berdinha, aqui eu usei alguma coisa de Brangus também, né, nas vacas F1, foi inseminado com Brangus. E o próprio Nelore, a gente já está com o Nelore bem apurado, né, aí se quisesse tirar animais aí para reprodução, não passaria vergonha em muitos plantéis, aí daria para inserir esses animais, né? De Santa Carme, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E na manhã desta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, foi divulgado o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E o volume de soja comercializada, tanto para a safra 2018-2019 quanto para 2019-20 pelos norte-americanos, na semana encerrada em 15 de agosto, foi considerada adequada. É o que nós vamos ver agora na tela. Você tem aqui os números em relação à soja norte-americana, vendas registradas até 15 de agosto. No primeiro bloco, você tem a campanha 18-19, que registrou 109.900 toneladas. Essa já é uma safra que podemos dizer é resolvida, por isso que eu estou considerando aqui que é um bom número. Nós temos a campanha 2019-2020 com 792.600 toneladas comercializadas de soja para a próxima safra. Quem mais comprou foi, sabe quem? Sabe quem? A China. A China comprou 481 mil toneladas. Por que eu estou destacando a China aqui nessa safra de 2019-2020? Por quê? Porque na semana passada, anterior, eles cancelaram mais ou menos esse volume de compras na safra 18-19, mas compraram na 19-20. Então, a situação ficou tudo como antes. É o que eu destaco aqui em relação a esse relatório de vendas e exportações divulgados pela China. E apesar desse levantamento que eu mostrei aqui ser um motivo para ter uma operação mais elevada com soja na Bolsa de Chicago, não é ele que faz a soja subir hoje. Olha, você conhece, quem é produtor rural, sojicultor, sabe bem dessa chamada Crop Tour, desse grupo que há nos Estados Unidos, o ProFarm. E esse grupo, ele faz um trabalho tão sério, ele é tão pontual assim, em relação ao que é visto nas lavouras norte-americanas, que ele é considerado, às vezes, até mais que o Departamento de Agricultura norte-americano, até porque o Departamento de Agricultura é governo, né? E todo mundo, você já sabe, né? Já ouviu isso aqui antes, tudo que é de governo, normalmente é bom desconfiar. E esses números que estão sendo apresentados aí pela ProFarm, no seu Crop Tour, traz a seguinte parcial em 5 estados, situação difícil para a soja. Os estados, vou tentar lembrar de cabeça aqui, mas é Indiana, Nebraska, Dakota do Sul, estado de Illinois, algum aqui eu esqueci, mas são esses os estados em que passou, mas principalmente Illinois, né, que tem aí uma das maiores produções de soja e milho dos Estados Unidos, juntamente com Iowa, o estado que tem a maior produção. Então, na parcial, mostra uma dificuldade muito forte na qualidade das lavouras e isso vai acarretando na produtividade da oleaginosa. Fatores esses que fazem que se eleve os negócios com soja em Chicago, vinha subindo há pouco, você tem os números comigo agora aqui na tela, olha só, posições subindo, setembro sobe 2 pontos, 2,6 pontos para setembro, $8,63 mais 2. Novembro, que é a posição de maior liquidez no momento, vem a $8,77 por bushel, já tem uma alta um pouco mais consolidada, mais robusta, 4 pontos aqui na posição de novembro em relação à alta. Janeiro é negociado a $8,90 mais 4 por bushel,
3,6 pontos de alta neste momento. E março, 9 dólares 3 centes mais 2 por bushel, são os negócios que temos hoje em relação à soja em Chicago. Mais uma vez, essa expedição feita aí pelo ProFarm, o Crop Tour, mostrando dificuldades nas suas parciais apresentadas, dificuldades fortíssimas em relação à soja, em torno de qualidade e produtividade. Estados como Nebraska, como Indiana, Illinois e Dakota do Sul, com forte dificuldade nos Estados Unidos. Se está ruim por lá, tende a ficar bom em relação aos preços, estão subindo, fica melhor aqui ainda no Brasil. Aqui no Brasil, os preços da soja vêm descolados do que vem acontecendo com os Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago. Aqui, o que vem determinando os valores é o dólar e também o prêmio pago na Bolsa de Chicago. Nós vamos acompanhar agora como é que vem a moeda norte-americana, o dólar que está na tela. Você acompanha comigo, então, como é que está a moeda norte-americana. Veja só, 4 dólares 5 centes mais 3 por bushel. A alta é de 0,54%. Esses são os números que nós temos aqui para o dólar voltando à sua movimentação de alta depois de operar em queda nesta última quarta-feira. Bom, esses elementos são importantes mesmo para fechamento aí de diversos produtos, como café, como soja, como milho, nesse momento, carne bovina. E eu vou falar agora com o Walter Pulga Júnior. Pulga, olha, mais cedo, agora na abertura do programa, eu falava a respeito dessa questão da China e Estados Unidos, a China falando oficialmente que espera dos Estados Unidos uma atitude um pouco mais dentro daquilo que é considerado normal e dizendo que vai fazer retaliações mesmo, inclusive vai retaliar mesmo aquela decisão do norte-americano dos 300 bilhões de dólares, mesmo com o adiamento dela entrar em vigor. Entraria no dia 1º de setembro, vai entrar em dezembro, mas os chineses vão começar a fazer retaliações mais fortes. Além disso, existe também todas as questões ligadas às expectativas com o Banco Central dos Estados Unidos. Falo com o Walter Pulga Júnior, está em São Paulo. Pulga, como é que esse cenário aí que nós estamos falando, ele está influenciando os negócios aqui no Brasil e o dólar também? Boa tarde. Boa tarde. Influencia muito, viu, Fabiano? Porque essa guerra continua. O mercado operava no início do ano na expectativa de que um acordo entre chineses e norte-americanos fosse anunciado ainda no primeiro semestre, não ocorreu e, mais do que isso, a insegurança continua neste momento em todo o mercado financeiro internacional, com danos para a redução do PIB chinês e também com danos para a redução do PIB americano, se bem que o PIB chinês deve encolher muito mais do que o PIB americano. Há muita preocupação em todo o mercado internacional, afinal de contas, o que ocorre com as duas maiores economias do mundo reflete, lógico, em todas as demais economias. Por isso, o dólar de novo vem alta. Aliás, o dólar vem alta também diante de outras moedas, não só diante do real, não. Agora você lembrou bem, acima de R$ 4,05, volta a subir, tem alta de mais de 0,5%. Mas ganha também frente a outras moedas do mundo, né? A cautela causada pelas preocupações em relação à saúde da economia mundial está agora motivando os mercados a correr novamente para os ativos que eles consideram de maior liquidez. É o caso do ouro, é o caso do dólar. Dólar é uma moeda forte, ouro também é um produto, vamos dizer, é um minério que tem tem muito mercado, portanto, há uma corrida para isso. É o que lembrava Luciano Rostanho, ele é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Ele disse que os investidores ficaram o tempo todo ajustando posições, né? Aliás, ficam o tempo todo ajustando posições, e a volatilidade mostra sua presença nesta sessão. Resumindo, preocupação. A expectativa, segundo um relatório da XP Investimentos, viu, Fabiano, é em cima do discurso de Jerome Powell, o chairman, do Banco Central dos Estados Unidos, que deve ocorrer nesta sexta-feira. O mercado aguarda uma sinalização se a taxa de juros continuará caindo nos Estados Unidos ou se será mantida. Essa sinalização que deve nortear os negócios a partir da próxima semana. Mas vamos aí lembrando que, enquanto isso, aqui no Brasil, nosso Banco Central, Fabiano, continua atuando, viu, para evitar aí uma disparada do dólar. Primeiro, hoje, o Banco Central vendeu 550 milhões de dólares em moeda física, né? Vendeu agora há pouco, né? E negociou ainda mais 11 mil contratos de swap cambial reverso, ou seja, já vendeu contratos para retirar parte do dólar do mercado mais adiante. Então,
Então, o Banco Central está atuando neste momento, tentando evitar uma alta mais acentuada no dólar. Ontem, vamos lembrar, ofereceu 550 milhões de dólares, só conseguiu vender 200, mas hoje já vendeu todos os 550 milhões de dólares ofertados para o mercado. E o que ocorre com a Bolsa? Bom, você que acompanha a Agricultura BR, diariamente tem os números da Bolsa, sempre como referência ao nosso índice Bovespa. Índice Bovespa, como era de se esperar, está em baixa, né? O dólar sobe, o índice Bovespa cede um pouco, mas não volta aos 99 mil pontos. Na mínima do dia, ficou em 100.385 pontos. Na máxima, chegou a passar de 101.460. Portanto, está ainda acima de 100 mil pontos. Agora, o destaque é para algumas ações do agronegócio, de empresas do agronegócio, né, Fabiano? A Brasil Food subia agora há pouco 3,18%, Marfrig tinha alta de mais de 2,80%, JBS tinha uma alta menor, aproximadamente 0,20%, 0,30%, Minerva também tinha alta. Portanto, os papéis de frigoríficos, de empresas ligadas ao agronegócio, ao setor, pelo menos, ao setor de alimentos, vem vindo em alta, viu? As últimas informações. Até o final do dia nós devemos ter alguma oscilação, tanto no dólar como na Bolsa. De olho na informação, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar. O Pulga vai falar sobre comercialização de café. Tem um balanço novo aí que mostra como é que vem a situação aqui no Brasil. Aliás, falando do café, você vai saber como que é a produção de café especial hoje aqui na Agricultura BR. Mas o assunto por aqui segue sendo soja, e soja sobe nos portos brasileiros. O preço de paridade segue subindo porque o prêmio é bom e o dólar vem elevado. Você viu o dólar há pouco ali chegando mais uma vez em movimento de alta, e nós temos a seguinte situação. Olha só, Santos vindo R$ 87,50 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 88,50 a saca. É a atualização aqui da Grãos Corretora com a Agricultura BR. Um grande abraço ao pessoal da Grãos, mostrando elevação para os valores negociados com soja nos portos do Brasil. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo de mercado de milho, você vai saber como é que estão os preços, como é que está a produção e muito mais. É o destaque aqui do Agricultura BR depois do intervalo. E você sabe, entre em contato conosco aí, você manda sua mensagem no Facebook, no Twitter do Agricultura BR ou no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. O Agricultura BR volta já. A Agricultura BR agora fala sobre as perspectivas para a campanha 2019-2020, que foram publicadas pelo Ministério da Agricultura através da Conab. E olha, as perspectivas para a próxima safra em relação ao milho é de uma manutenção de uma safra bastante cheia, vindo próxima à marca dos 100 milhões de toneladas produzidas, e também uma expressiva exportação. É o que nós vamos ver agora. Você tem comigo aqui na tela como é que vem os números em relação ao milho, de acordo com a Conab, para a campanha próxima. Você vê aqui uma área cultivada para a próxima safra de 18 milhões e 300 mil hectares. É claro que aqui estamos falando de uma área total. A produtividade deve recuar um pouco, redução de 38 mil toneladas na produção total, para chegar até 99 milhões e 200 mil toneladas na próxima safra. Pode voltar aqui para o estúdio, por favor. 99 milhões e 200 mil toneladas de produção na próxima safra. Produção, o pessoal escreveu produtividade, é produção, 99,2 milhões de toneladas, que é a expectativa para a próxima safra. Falando agora a respeito dos números do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, foi apresentado na manhã desta quinta-feira. E ele traz também um volume interessante para as vendas de milho norte-americano, registradas até o último dia
15 de agosto. Veja na tela aqui as duas safras dos Estados Unidos, campanha 18-19, com uma venda semanal até o dia 15 de 119.300 toneladas. Na safra 19-20, 301.600 toneladas foram os números que foram registrados aqui pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O destaque nas vendas, tanto na safra 18-19 quanto na 19-20, é mais uma vez o México. O México é o grande comprador de milho dos Estados Unidos. Falamos agora a respeito do milho negociado por lá nos Estados Unidos. Vamos saber como é que vem as posições em curto prazo negociadas neste momento por lá. Olha só, na tela aqui nós temos movimento de estabilidade, algum viés de queda. Setembro vem a $3,62 o bushel, dezembro $3,70 por bushel, março $3,82 e maio $3,96 por bushel. São os destaques que temos agora com os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Na sequência, o Agricultura BR fala sobre a comercialização de café, que mesmo com preço baixo, deu uma acelerada boa agora, de acordo com os números de safras e mercados. E você vai saber também como produzir cafés especiais. É o que vai ter daqui a pouco no Agricultura BR. A Agricultura BR traz agora em destaque informações sobre o mercado do café. Nós vamos falar um pouco a respeito de comercialização, porque ela deu uma destravada mesmo. O Brasil está exportando muito mais café e com isso a comercialização interna também vem forte, mesmo com preços mais baixos. Esse é o assunto de agora com Walter Pulga Júnior. Pulga! De fato, Fabiano, a venda de café do Brasil avançou 43% do total, apesar do preço muito baixo. Viu? A informação é de Safras e Mercado e consta de um relatório de Gil Barrabá. Bom, a comercialização de café do Brasil, agora no ciclo atual, 2019-2020, já chegou a 43% do total colhido, pelo menos dados apurados até o início desta semana, dia 20 de agosto. É um avanço de 9 pontos percentuais em comparação com o mês passado. Isso ocorre apesar dos preços mais baixos no mercado interno, Fabiano, como você ressaltou. É o que apontava a consultoria Safras e Mercado num relatório distribuído hoje. As vendas estão adiantadas, quando comparado com o ano passado, porque no ano passado, 38% da safra estava comercializada nesse mesmo período, né? Agora já estamos aí em 43%. E também é uma comercialização acima da média dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, em média, nesse período, nós tínhamos 37% da safra comercializada. Agora, vou repetir, saltamos para 43% aproximadamente. As vendas de café da safra 2019-2020 ganharam um ritmo maior agora, depois de uma oferta muito grande no mercado, né? Depois da colheita e secagem mais aceleradas que nós tivemos este ano, e também pela necessidade de fazer caixa do produtor, ou seja, de receber um pouco mais rápido, né, dinheiro para enfrentar aí os custos da colheita. É o que apontava Gil Barrabá. Agora, os preços serviram como contrapeso, né, limitando aí uma melhor performance comercial, ou seja, a rentabilidade para o produtor não foi mesmo a esperada, né? Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o preço do café arábica em torno de ontem, R$ 406,26 a saca, tinha aí até uma alta, né? Uma alta de 0,08%. Mas no mês, café até que recuperou um pouco o preço, né? Estava abaixo de 400, agora subiu no último mês, segundo o CPEA, considerando o café arábica, bebida dura para melhor, entregue em São Paulo, alta de 0,92%. Já o café robusta, tendo como referência o Espírito Santo, na faixa de 283,31, chegou a cair um pouco, chegou aí até 276 no indicador CPEA, né? Está subindo, neste mês sobe 3,13%. Ontem subia 0,66% no indicador CPEA. Eu tenho aqui na tela, nós vamos acompanhando os números do CPEA. Então, há alguma recuperação para o café, mas lógico, não é uma recuperação esperada pelo produtor. Pelo menos saiu daquela baixa mais acentuada que nós vimos recentemente. Quanto às vendas do café Conilon, café robusto, elas já alcançaram 43% nessa safra, ligeiramente abaixo
do ano passado. Café robusta no ano passado, nesse período, já tinha uma venda de 44%, né? Mas mesmo assim, está acima da média, viu? A média é 42% neste período, nos últimos 5 anos, né? Com base nos números de safras e mercado, os produtores já venderam mais de 25 milhões de sacas de 60 quilos, numa colheita estimada aí por algumas consultorias de quase 59 milhões de sacas. Portanto, já temos aí, agora, vendidos pelo menos 25 milhões de sacas. Dados de safras e mercado. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, trazendo informações importantes, a comercialização de café no Brasil, agora um pouco mais acelerado. O preço do café, ele vem, né, nessa linha de queda já tem algum tempo, o cafeicultor sabe bem disso. Nós temos tido alguns levantamentos, alguns entendimentos que você acompanha aqui no Agricultura BR, de uma melhora para esse preço por conta da perda de produtividade. Isso ocorreu por conta das geadas que você acompanhou aqui no Agricultura BR. Nós trouxemos fotos, imagens aí de várias partes do Brasil, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, onde essas geadas acabaram castigando o café, e a perda de qualidade também. Então, esses fatores fazem com que você tenha elevação para o preço geral do café e também uma melhora, principalmente no café de qualidade acima, né? O café especial, que fica mais raro no Brasil por conta dessas questões climáticas. E é sobre essa produção de café especial que nós vamos falar agora. Você vai conhecer agora, vai uma fazenda, nessa dica técnica desenvolvida pela Emater de Minas Gerais, de como produzir, de como conseguir elaborar o chamado café especial. Veja. Meu nome é Tarcísio Maria de Lacerda, a gente mora e trabalha aqui no sítio Santa Rita, município de Espera Feliz, Minas Gerais. A minha primeira lavoura que eu mesmo plantei foi em 1972. A gente viveu de café uma vida toda. De 78 a 81, nós passamos de café bebida rio para um café bebida dura. Porque até então, todo o café desta região aqui do Caparaó era tido como café ruim. Nessa época, eu fui buscar qualidade de café em outras regiões do estado, do Brasil, aprender como é que fazia um café melhor. E acabei tendo a surpresa de descobrir que a gente já produzia café bom, só a gente não sabia que ele era bom e o comércio não nos remunerava pela qualidade. A libertação do produtor é entender o que ele tem na mão. Se você parar para analisar, é impossível alguém vender um produto que não sabe o que é. Só no café que tem isso. O Johnny, meu filho, tinha 15 anos de idade e ele veio morar na roça sozinho. E usou o seguinte termo: "Ô pai, o senhor sempre me falou que o senhor está sendo um produtor melhor do que o meu avô. E eu vou ser um produtor melhor do que o senhor." E ele vinha com uma história que existia um mundo novo de café, que era o café bebida fina, que era um outro padrão, que era microlotes, que esse café ainda ia ser comercializado do produtor direto para a cafeteria ou para o consumidor. Eu, naquela época, achava que tudo era um sonho. Mas como o sonho era bonito, eu comecei a sonhar junto. E ele começou a fazer cursinho de uma coisa, de outra, de degustação, de classificação, de tratos culturais. E foi treinando. Até que a gente começou realmente a produzir cafés diferenciados. Só em 2012 é que a gente começou a comercializar um primeiro saquinho de café direto para a cafeteria. O segredo de quase tudo isso é gestão. E quem nos ajudou a organizar tudo isso, e a gente nem acreditava na época, é o Certifica Minas. O programa de certificação, o Certifica Minas Café, ele surge em 2006, 2007, com o intuito de dar condições aos agricultores familiares de trabalhar com a certificação. A gente faz uma assistência técnica em toda a propriedade, né? Avalia a aptidão para a região, o que ela tem, o que ela não tem, qual estrutura que ela precisa para determinada atividade. Então, se ele vai trabalhar com café, já tem o cafezão implantado, vai precisar implantar, qual a estrutura que precisa, qual o tipo de café que ele quer produzir. A partir daí, você faz um planejamento com ele. E a partir desse planejamento, você começa a trabalhar e a criar novas metas, novas formas de trabalho e planejamento para a propriedade.
Minas Gerais é o maior produtor, né, de café do Brasil, sendo que mais da metade desse café vem da agricultura familiar. E a Emater, através de uma equipe de agroindústria, que é uma equipe multidisciplinar, composta de vários profissionais, dá apoio a toda a cadeia produtiva da agroindústria. Você embalou, você moeu, né, no caso do café, você fez qualquer tipo de classificação no café, aquilo já é considerado uma agroindústria. Aqui funciona a nossa via úmida, onde o café entra lá em cima e vai passando por essas máquinas e chega separado aqui. Vem verde, maduro, passa, folha, cisco, pauzinho. E as máquinas vão separando de cima para baixo, passa na pré-limpeza, que tira as impurezas. O café sai da via úmida e vem para o terreiro normal, independente de ser debaixo do terreiro coberto ou não. Esse café fica aqui 1 ou 2 dias para enxugar e vai direto para o secador. Nós secamos praticamente toda a nossa safra aqui. A gente trabalha com temperatura baixa. Ela é regulada em 40 graus, nunca passa de 40. Não existe uma receita para nada no café. Tudo é criado, tudo é transformado, tudo é quebras de paradigmas diários, coisas que não se faziam há 5 anos atrás se fazem hoje, fermentação, por exemplo. Era inimaginável há 5, 6 anos atrás e hoje já é uma consistência no mercado, os cafés fermentados. Essa tulha, onde ficam armazenados os cafés, olha, Salada, Espírito Santo, Pé da Menina, quantidade de sacas. Cada lote é totalmente separado. Tem a ver com variedade do café e tem a ver com o processo do pós-colheita. O que o cliente quer é saber se você tem controle e tem repetitividade, se você vai conseguir produzir esse mesmo café durante vários anos. E com esse controle a gente consegue fazer isso. A produção de café tem que ser melhor a cada ano. Então, se você produz esse ano um tipo de café, o ano que vem você tem que produzir um café diferente, um pouco melhor. E isso passa por profissionalização. O produtor que não estiver fazendo curso, que não se aprimorar, ele vai cada vez ficando para trás. Os sonhos que a gente sempre teve é diversificar a cultura. E hoje nós conseguimos diversificar com o café. Eu fico com a área de produção. A minha função é trabalhar no meio da lavoura. O Johnny fica com a área de pós-colheita, qualidade, comércio de café fino. O Fred, que é meu genro, ele fica com a torra, a cafeteria e ajuda no comércio de café torrado. E a Miriam fica com a parte administrativa e a parte de turismo aqui no sítio. Então aqui a gente tem roteiro para o turista que é apaixonado por café, ou para baristas, ou para mestre de torras, que a gente pega o cara aqui na cafeteria, leva para a produção, então explica toda a parte de plantio do café, de manejo da lavoura, até a colheita, até a parte de secagem, até a parte de torra e até tomar o café na xícara. Aqui é o nosso laboratório, né? O laboratório é um laboratório de análise sensorial, de análise física e é um laboratório de torra, né? Aqui que a gente faz todo o processo final do café. Assim. Lá no terreiro, o café ele tá em coco, né? Ele ainda está secando. Depois que o café seca, a gente vai beneficiar o café. A gente vai tirar essa casca do café, deixando só o grão. Só que esse grão ele tá cheio de pedacinhos de casca, grão quebrado. A gente manda rebeneficiar, que é separar por tamanho dos grãos. Depois que separou pela peneira, né, tipo os grãos 16 acima, a gente tem uma esteira que vai passando o café devagarzinho e a gente tem uns funcionários aqui do sítio que cata a dedo todos os defeitozinhos que porventura ainda passou pelo rebeneficiamento. Dessa esteira cai nesses saquinhos aqui. Aí depois que vem pra cá. Daí eu tiro o café daqui e torro aqui, nessa máquina. Tudo está relacionado ao pós-colheita. Porque até o café tá na planta, você não domina ele. Você não controla quando vai chover, quando não vai. O produtor só tem o controle do processo quando ele tira o fruto da planta e começa a processar ele. Não existe produtor de café especial se ele não for profissional. Ele tem que aprender, que ele tem que conhecer de café. Não adianta ele produzir café se ele não sabe qual café que ele produz. Se deixa na mão de outro para provar, para determinar essa qualidade para ele, quem me garante que esse outro trader, essa outra pessoa que está provando, está sendo 100% honesto com ele?
Então, a melhor opção para ele é se qualificar e ter a formação na área. Eu sinto eu não ter 20 anos de idade, porque eu vejo que nós estamos dando os primeiros passos. O futuro aqui é brilhante. E às vezes as pessoas veem as máquinas que a gente faz, veem os cafés que a gente faz, tudo disso é consequência do êxito da sucessão familiar aqui do sítio. Para acontecer a sucessão familiar tem que ter duas coisas. Os filhos têm que querer e os pais têm que permitir. Mas só tem êxito mesmo, só tem a explosão, o boom, é quando os dois, além de quererem e permitirem, trabalharem juntos, que é o que acontece aqui. Não se vende hoje no café especial apenas uma xícara de café, mas uma xícara de café acompanhada de uma história de um produtor, às vezes, que começou do nada, que era o nosso caso aqui, e que hoje estamos nos preparando para atender esse mercado. Tá aí, produção de café especial, essa experiência belíssima no interior de Minas Gerais. Você pode rever essa reportagem daqui a pouco, na hora que encerrar o Agricultura BR. Você vai poder ver essa reportagem também nas nossas mídias sociais, o canal do Boi no YouTube, o canal do Boi no Facebook, no Twitter, aonde nós estivermos, vai estar essa reportagem também muito bonita nessa parceria com a Emater de Minas. Sigo falando de café arábica porque agora nós vamos saber como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York, é onde mais se negocia café no mundo. Vamos saber como é que a plataforma Ice Futures vai definindo os negócios neste momento. Nós temos elevação para café neste momento. Olha só, setembro negociado 93 cents mais 30 libra-peso. Dezembro, 97 cents mais 50 libra-peso. Março com negócios a $1 mais 90 por libra-peso, enquanto que a posição de maio é negociada a $1, 3 cents mais 30 por libra-peso. São os negócios que temos agora com café arábica em Nova York. Por aqui a gente segue agora com o mercado futuro, vamos saber como é que vem o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Olha só as posições agora na tela, nós temos Londres recuando com café robusta neste momento. Setembro negociado a $1.290 a tonelada, novembro $1.323 a tonelada, janeiro de 2020 $1.350, março $1.377 a tonelada, são os negócios que temos agora com o café robusta. A seguir no Agricultura BR, você vai saber um pouco sobre o mercado do algodão brasileiro e ainda, ao vivo, destaques da Expogenética 2019. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E Uberaba, Minas Gerais, o Parque Fernando Costa, é sede de mais uma edição da Expogenética, 12ª edição. E na noite de hoje você tem um leilão extremamente tradicional, uma grande oferta aqui pelo Canal do Boi. E este é o assunto que eu vou tratar agora com ele, Daniel de Paula, que está aqui comigo. Daniel de Paula, boa tarde. Nelore 100 hoje trazendo aí uma grande oferta aqui pelo Canal do Boi. O que o pecuarista ou telespectador aqui do Canal do Boi pode esperar? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Pode esperar mais de 50 anos de seleção com uma seriedade, com rigor e com um critério de escolha dos materiais genéticos, né, produzidos ali há tanto tempo na Fazenda Crioula, em Valparaíso, com o que tem de melhor, né? A multiplicação apenas de indivíduos extremamente confiáveis, e a confiança do Cadu Novaes é algo que a gente tem que reverenciar por tudo aquilo que o Nelore 100 já produziu pelos campos do Brasil com o seu Nelore. E hoje ele distribui isso na forma de touros de repasse, de touros indicados para a central, produtores de carne a campo, fêmeas com potencial para doadoras. Hoje nós vamos ter todas as categorias nesse leilão Top 100, que você bem disse, tem muita tradição. A Expogenética está no ano 12 e esse leilão no ano 11, quer dizer, um ano antes ele ficou olhando, deixa eu ver que terreno é esse, eu posso pisar? Posso. Então cá está, mais uma vez, o Cadu Novaes com seus convidados. Que leilão, vamos ter de tudo hoje, né? Mas tudo do melhor.
Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Daniel. Pois é, hoje tem um leilão, são um pouquinho maior que os outros, são 37 lotes, são acho que 10, 12 touros e 25 fêmeas. Quer dizer, 24 fêmeas e um lote de... Nós vamos colocar 10 doadoras, que a pessoa escolhe algumas e vamos vender 120 ócitos. Mas tem vaca parida, tem novilha prenha, tem touros, alguns touros de 3 anos, outros de 2 anos e pouco. Mas é um gado, como nos outros anos, um gado equilibrado entre fenótipo e genótipo, né? Variações boas, fenótipo muito bom, parte funcional, aprumos, umbigos. O racial que você preza tanto, que é o condutor de toda a capacidade do animal se desempenhar na avaliação. Você usa a avaliação como uma base, né, Cadu? Mas se ele não tiver o princípio básico da raça, ele não consegue desempenhar. É mais ou menos isso que a gente pode traduzir o seu critério de seleção. É isso mesmo. Não é bem a raça só, né? Quer dizer, é mais a parte funcional. Acho que o animal tem que ter umbigo perfeitos, tem que ter aprumos bons, tem que andar facilmente, tem que ter... Por isso atrapalha o animal que não tem isso para cobrir a campo, né? Então, acho que isso é primordial. A vaca tem que ter... Nós criamos há muito tempo pesando os animais ao nascimento e assistindo os partos, quer dizer, qualquer problema que tenha, os animais a gente procura tirar do rebanho, tem que ter muita facilidade de parto. São qualidades que o Nelore tinha sempre. Rubre bem feito, tetas pequenas, facilidade de parto. E depois, lógico, tem que ser produtivo, mas sem prejudicar a parte funcional. E aí você coleciona dados dessas avaliações que você tem com equipes que te assistem, usa os números das avaliações genéticas e aí a programação do casalamento. É muito difícil você enfeiar um animal ou piorar o índice dos pais, né? Se você acasalar direitinho. Por isso que a gente tem esse melhoramento genético tão contínuo no Nelore 100. A gente tem procurado levar tudo junto, mas dando assim uma atenção especial para essa parte de funcionalidade e de equilíbrio. Não adianta ser muito de um lado ou muito do outro, que tem que ser, dos dois lados, eles têm que ser bons nas duas pontas. E isso eu tenho certeza que tem, porque nós temos no leilão, por exemplo, filhos de touros que eram expostos como touros jovens aqui, por exemplo, até o ano passado. Chamaram a atenção uma barbaridade no pavilhão do Nelore 100, da Fazenda Crioula, e hoje já tem filhos dentro do leilão. Quer dizer, o caso do Elton, do Stuck, do Scarpado, que é uma outra geração de ouro, né, do Nelore 100, lá na Fazenda Crioula, e dentro de filhas também, quer dizer, é bom em todos os aspectos. E esse melhoramento genético, quem acompanha a seleção do Cadu sabe disso, inclusive os convidados que estarão hoje à noite vendendo junto com ele. Nós temos muita gente importante, temos Mundo Novo, Belo Alvorada, nós temos gente importante, Nelore Paraná, que hoje entrou cedo com a gente no ar, quer dizer, só coisa de primeira linha, num leilão que esse ano tem como novidade ser virtual. Isso mesmo, você está sempre acostumado a ver a gente fazer aquele barulhão lá no Tatersal Rodrigo Carvalho. Desta vez o Cadu vai fazer virtual dentro de um dos restaurantes aqui do Parque Fernando Costa, o restaurante Armazém do Boi, e com essa causa nobre que o Cadu abraçou para destinar a renda de arrecadação dos convites que serão vendidos para as pessoas que vão acompanhar em loco esse leilão que é virtual. Essa arrecadação vai ser toda revertida para o Hospital do Amor. E a arrecadação dos lotes também vai ter um destino, uma porcentagem destinada ao hospital. Também tem. E a gente, é um trabalho magnífico, a gente tem que fazer alguma coisinha para... Muito pouco, mas a gente ajuda de alguma maneira. O pouco de muitos acaba virando muito para poucos, né, que precisam e não têm condições. Então, é muito legal essa iniciativa e nós vamos mostrar isso a partir do fim da tarde, lá na porta do Armazém do Boi. Uma reunião de amigos, mas com um propósito muito firme, que é o de oferecer uma genética de primeira da Fazenda Crioula, do Nelore 100 e dos seus convidados, que vão estar hoje no leilão Top 100, a partir de 8h30 da noite, o começo do leilão. Eu quero lembrar você que todos os lotes
lotes, né, assinados pela assessoria da Select, do meu amigo Jandovi Prandi Júnior, que está inclusive à sua disposição para atender todas as dúvidas, enfim, indicar os lotes que tenham melhor indicação para a sua necessidade. Esses lotes estão todos no site da Central Leilões, então você vai lá, escolhe e assiste todas as imagens de cada um dos lotes, inclusive o de aspiração das doadoras, que vai causar um grande barulho aqui dentro do parque à noite, e com genealogias, avaliações, enfim, está completinho o material de mais essa grande prestação que o Nelore do meu amigo Cadu Novaes, que está com um compromisso aqui, tem um monte de melhorista ali, olha, eu me senti até meio acuado quando eu entrei ali na casa do Nelore, na casa do Zebu ali, do Adir, do Carmo Leonel, nosso amigo, tem tanta gente importante ali, eu me senti meio que num papado ali, parecia que eu estava entrando em Roma. Obrigado, ou no Vaticano, Città di Vaticano, Città di Vaticano é um país à parte dentro de Roma. Bom, cultura à parte, meu caro Fabiano, toca daí o Agricultura BR, nós voltamos a qualquer momento aqui, direto de Uberaba, do Parque Fernando Costa, com a Copa do Mundo do Melhoramento Genético, com a Expo Genética 2019. Fabiano. Olha, um projeto de lei tem tramitado, está aí sobre exposição lá em Brasília, para a compra de terras brasileiras por estrangeiros. Nós vamos conversar agora a respeito deste assunto com Orlando Merluzzi, ele que é um executivo, né, que trabalha com a questão de terras, com esse tipo de comércio, e vai dar sua pontuação a respeito deste tema. Orlando, como que esse projeto pode influenciar os negócios? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, é um prazer falar com os ouvintes do canal do Boi e a minha simpatia para com o programa. Com relação à venda de terras para estrangeiros, eu tenho uma posição definida, progressista. Eu não sou contra o projeto de venda de terras para estrangeiros. Eu acho que é necessário entrar o capital estrangeiro no país para que possamos nos tornar ainda mais competitivos e alinhar o agronegócio brasileiro a toda essa nova tecnologia que está vindo, a parte de inteligência artificial, a parte de robótica, tudo que tem de novidade, porque o agronegócio brasileiro compete lá fora. E lá fora o mercado é livre, e nós somos competentes no mercado exterior para o agronegócio. Então, você veja, por exemplo, em termos de produtividade, o Brasil disputa com os principais países no mundo em termos de produtividade por hectare, principalmente na parte de grãos. Agora, esse projeto de venda de terras para estrangeiros que está tramitando no Senado, da forma como ele está tramitando, não me agrada muito, porque é o projeto 2963/19, ele tem alguns problemas estratégicos. E quando nós falamos de agronegócio, nós estamos falando do setor primário da economia, que é um setor absolutamente fundamental. Então, da forma como ele está tramitando, ele não me agrada muito. Eu acho que precisaria haver uma discussão um pouco mais consistente com os setores da sociedade. Veja, o projeto está disponível na Câmara, no site do Senado, para uma consulta popular e não tem acesso. As pessoas não se interessam por isso. Por quê? Porque existe pouca divulgação. E aí não é uma questão ideológica, de soberania nacional, nada disso. Eu sou favorável à entrada do capital estrangeiro no agronegócio, eu não sou contra a venda de terras, mas da forma como ele está escrito, esse projeto precisaria ser analisado com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Orlando, no seu entendimento, é preciso rever algo nesse projeto para que não tenha impactos negativos em relação ao agronegócio brasileiro? A venda de terras para estrangeiro, ela já ocorre, ela já vem ocorrendo há algum tempo, não é? Nós tivemos, principalmente na década passada, uma grande quantidade de venda de terras para estrangeiro. Isso não é ruim para a economia. O que nós precisamos entender a partir de agora é que na década passada e hoje, quando você compara o que aconteceu na década passada e o que nós temos nos dias de hoje, houve uma ascensão no mundo da China. Quem é que vai comprar terra no Brasil? 50% os chineses, 50% o resto do mundo. E aí é que está o problema desse projeto 2963/19, porque ele coloca algumas travas interessantes
em termos de fronteira e em termos de dimensão. Embora não esteja muito claro a questão da dimensão, porque ele fala que as terras estrangeiras elas podem alcançar, no máximo, 25% do território de um município. Agora, o que é, em alguns municípios, 25% da área do município, se você transformar isso na área produtiva, pode representar 30%, 40%, 50% da área produtiva naquele município. E algo que não está contemplado neste projeto é a questão das áreas contíguas nos municípios vizinhos. Ora, Fabiana, você sabe que 25% de um território, em municípios como, por exemplo, no estado do Pará, pode ser uma área, pode representar uma área maior do que muitos países na Europa, maior do que a Bélgica. Se você pegar para áreas contíguas, em municípios contíguos, então, são territórios gigantescos. Eu acho que precisaria tomar um pouco de cuidado com isso. Com relação aos chineses e à estratégia, é muito importante entender a estratégia da China em relação o que eles querem para o mundo. A China tem um projeto muito interessante, eu já escrevi sobre isso, eu falo sobre isso já há algum tempo, que se chama Made in China 2025, ou Feito na China 2025. É um projeto para colocar, e esse projeto está nos trilhos, é um projeto para colocar a China como o principal país no mundo em termos de tecnologia, e ele toca em pontos absolutamente importantes da área tecnológica. Transporte, logístico, marítimo, aéreo, biomedicina, robótica, inteligência artificial, tecnologia da informação e tecnologia em equipamentos agrícolas. Se nós entendemos um pouco mais a fundo esse projeto chinês, esse projeto estratégico chinês, eles estão falando em praticamente terceirizar a produção de alimento com tecnologia. O projeto que nós temos hoje, em tramitação no Senado, de venda de terras para estrangeiros, ele vai ao encontro desse desejo chinês, não de se juntar aos países mais importantes do mundo, mas de substituir os países mais importantes do mundo em termos tecnológicos. Então, terceirizar a produção de alimentos significa, por exemplo, produzir no Brasil alimentos não para os brasileiros, mas para os chineses. E uma outra coisa, Fabiano, que eu vejo aí que precisaria ser melhorada nesse projeto, claro, você não tem como travar a lei da oferta e da demanda, mas o que o estrangeiro vai produzir no Brasil? Soja, feijão, batata, arroz, tomate? Acho que não. Com isso, a gente coloca em risco também a questão dos alimentos da cesta básica. Isso é perigoso, precisamos entender um pouco o efeito desse projeto 2963/19 na economia e os riscos que ele tem. Inclusive, não tem como evitar o risco de inflação no preço da terra. Então, seguramente já há corretores de imóveis rurais esfregando as mãos aí, porque esse projeto pode cair como uma luva para eles. Orlando, mesmo com esses riscos, esse projeto é importante não só para a economia nacional. O que eu acho importante é fazer pequenos ajustes nesse projeto que está em tramitação no Senado. O propósito dele é bom, mais tecnologia, mais empregos, trazer mais investimentos para o país. O propósito é louvável, mas é importante tomar um pouco de cuidado, analisar um pouco mais a fundo esse projeto. Eu acho que esse projeto está merecendo muito mais atenção do que ele está tendo. Olha, setor primário da nossa economia, agronegócio, nós somos muito competentes. O agronegócio, importante, Fabiano, eu falar isso, o agronegócio, ele representa pouco mais de 40% das nossas exportações em valor. E só soja representa 17% das nossas exportações. Não pode pegar um setor como esse, que é o hedging da nossa economia, o agronegócio é o hedging da nossa economia. Não pode pegar um setor como esse e tratar com esse projeto 2963/19 de uma forma assim tão suave como está sendo tratado. Guardadas as devidas proporções, esse projeto precisaria estar sendo discutido com a sociedade, até mesmo como foi recentemente o projeto da reforma da Previdência, porque ele é muito importante para a nossa economia. Não há o que se assustar. Claro,
Eu me preocupo se o projeto for aprovado do jeito que está. Eu me preocupo que a consulta popular no site do Senado não tem adesão nenhuma. Ninguém está indo lá votar, isso me preocupa bastante. E me preocupo que não esteja havendo uma maior discussão em relação a esse projeto de venda de terras para estrangeiros do que ela merecia, né? Como ela merecia. Então, isso sim me preocupa, porque depois que for aprovado, aí, esse projeto ele mexe com várias leis, ele altera 4 leis, a 4131 de 62, a 5868 de 72, a 9393 de 96 e, principalmente, ele revoga a Lei 5709 de 1971, que é uma lei de quase 50 anos, que vigora até hoje. Então, veja, é um projeto que precisa ser melhor estudado, melhor debatido. Não pode ser simplesmente aprovado, e a expectativa é que seja aprovado esse ano, até novembro. Outra coisa, fala-se muito na questão dos investimentos. Os números são chutados, Fabiano. O autor menciona que nós teremos 50 bilhões de investimentos anuais. Isso não tem sustentação, esse número pode ser mais, pode ser menos. A única coisa que eu garanto é que nós vamos ter inflação no preço da terra. E inflacionando o preço da terra vai afetar diretamente a questão do planejamento da sucessão empresarial e familiar, que é um setor que eu trabalho diretamente na sucessão empresarial e familiar, na constituição de holdings ou nas formas de sucessão patrimonial, onde você tem doação e você tem testamentos. Se você inflacionar o preço das terras com os impostos em cima do valor de mercado das terras, olha, isso pode causar um grande problema nas famílias, principalmente no caso de uma sucessão patrimonial não planejada. E aí eu estou falando da parte de quando há um falecimento e a necessidade de um inventário. Portanto, precisa tomar muito cuidado com esse projeto. Eu sou favorável, ele pode trazer coisas muito boas para o país, mas ele tem alguns riscos para a nossa economia que precisam ser melhor debatidos. Orlando, obrigado. Orlando Merluzzi, executivo de negócios, falando um pouco a respeito da questão de vendas de terra, sugerindo também aí algumas alterações nesse importante projeto. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, o último do programa de hoje. Daqui a pouco eu falo como é que está a soja de Chicago e também a operação com dólar aqui no Brasil. Eu volto já. E olha, a soja em Chicago inverte aquilo que vinha acontecendo, vinha ganhando. A sustentação, argumento para a subida existe. As parciais do Crop Tour, que é feito nos Estados Unidos, ali por um órgão muito importante, privado, mostrava uma situação ruim na sua primeira parcial em 5 estados, inclusive Illinois. Só que agora, subia 4, agora vai perdendo 2. É o que você acompanha comigo agora na tela. Veja só que nós temos soja em Chicago em setembro, perde 2 pontos, 8 dólares e 58 centos mais 2. Novembro, 8 dólares e 70 centos mais 6 o bushel, a posição de mais liquidez. Janeiro, 8 dólares e 84 centos mais 6 o bushel. Março volta a ficar abaixo de 9, vindo para 8 dólares e 97 centos mais 4 por bushel. São os negócios que temos neste momento com soja em Chicago, invertendo a situação que tínhamos na abertura desta edição do Agricultura BR ao meio-dia e 10, meio-dia e 12 entrou no ar, né? Olha só, o dólar comercial aqui no Brasil vem em alta mais uma vez, vem ganhando 0,62% a R$ 4,05 mais 6 é o que vem acontecendo com o dólar comercial. Olha, mais informações de mercado, você já sabe, daqui a pouco, no Agricultura BR, às 16 horas, você tem horário de Brasília, mais destaques por aqui. Eu vou ficando agora, daqui a pouco a gente se vê, porque este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.